Marco, é justamente isso que eu queria repercutir sobre o resultado, né? Como que você viu aí esses números, né, apresentados aí por Petrobras, né? Até o número dos dividendos que serão pagos. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte, pessoal, pelo menos na empresa atual, e não só na Petrobras, mas a gente está vendo várias estatais. O pessoal, lógico e naturalmente, vai falar que a gente está falando de política aqui, mas não estamos falando de política, estamos falando de finanças, né? Mas naturalmente a gente está vendo várias estatais sendo bem geridas, sendo bem tocadas. Uma delas é a Petrobras, né? Nessa atual gestão. Quando eu falo atual gestão, não necessariamente desse atual presidente, mas desses últimos 3, 4 anos, enfim, a gente está tendo uma empresa com um perfil de risco muito diferente do que a gente viu em 2015, 2016, lá atrás, né, nos últimos 10 anos da companhia. É uma companhia completamente diferente. Então é uma companhia que depende, ou seja, tem uma relação muito maior, como qualquer companhia do setor de petróleo tem que estar relacionada com o preço do petróleo. O petróleo subiu, né? Lembrando que a gente teve no ano passado, chegou a ter petróleo negativo, mas o petróleo subiu, a companhia tem que ganhar mais dinheiro, né, por vários motivos. Mas a grande diferencial é que a companhia está fazendo mais dinheiro com menos recursos, ou seja, ela está num processo mais contido, mais focado de investimentos, mas está gerando muito caixa. Então ela também aproveitou para amortizar endividamento, né? Ou seja, para reduzir seu endividamento, suas metas estão muito próximas, está tudo dentro do contexto, né, do projetado, e principalmente o lado da geração de caixa, consequentemente do endividamento, acho que é o lado bom da história. Com isso, a companhia também consegue acelerar a programação de distribuição de dividendos. Acho que o que a gente precisa entender é que tem a Petrobras, tem outras empresas estatais que estão sendo bem tocadas, estão sendo bem geridas e estão gerando lucro para todos os acionistas, né? Sejam realmente o próprio governo, como também os acionistas minoritários. Então todo mundo acho que sai ganhando como uma empresa bem tocada, bem gerida, né? Então acho que esse é o grande destaque. Mas lógico que o destaque sempre tem uma discussão em relação a dividendos, mas o destaque também é essa forte distribuição de dividendos. Lembrando que essa distribuição aí pode somar uma rentabilidade em torno aí de 9%, é um número bastante forte. Lembrando que a gente está com só para ter uma referência aqui, a gente está com uma Selic de 5,25%, é uma rentabilidade muito boa. Mas não foi só o dividendo, tá? Acho que o dividendo seria a cereja do bolo. A gente teve realmente muito bons indicadores, a rentabilidade, crescimento de vários indicadores e principalmente a desalavancagem que continua muito forte, a percepção de risco diminui e a gente volta a ter realmente um potencial de valorização para esse ativo. Então a gente teve aquela preocupação, lembra, Paulo, ali em fevereiro, que trouxe muita volatilidade, alguns analistas recomendaram venda para o ativo. Eu acho que esse risco ainda existe, mas a percepção de risco hoje ela é muito menor. Então, o que pode acontecer daqui para frente, alguns analistas que estavam mais pessimistas com o ativo, voltar a ter uma percepção talvez um pouco mais neutra ou até voltar a ficar otimista com o ativo, porque realmente a parte operacional está sendo feita, tá? Então, o investidor, acho que talvez volta a olhar como a Petrobras, e até eu brinco, até a Débora mostrou bem ali, o que pode acontecer também no curtíssimo prazo é até uma troca, uma relativa troca. A gente está vendo ali, talvez, é difícil, a gente teria que perguntar para alguns bilhões de reais, né? Mas a gente está vendo uma Vale caindo, né, no dia de hoje e uma Petro se destacando. Então pode alguns gestores estarem também voltando suas posições também para a Petrobras, vendendo um pouco a posição da Vale, que é a maior posição no índice, e também fazendo essa alocação na Petro. Então, Ô Marco, é exatamente esse ponto que você falou, né? A gente está vendo uma Petrobras subindo, uma Vale caindo, mas não é só a Vale, né? A Débora já me soprou aqui que está uma queda em bloco das siderúrgicas, né? O que poderia, então, sendo de fato, que está trazendo, né, puxando essas outras siderúrgicas aí para baixo? A gente teve uma correção nessa madrugada muito forte. Na verdade, é natural das commodities, né? Principalmente do minério, mas tivemos mais uma correção do minério de ferro. Então, no curtíssimo prazo, acaba afetando a Vale e, consequentemente, acaba afetando... Porque as empresas siderúrgicas, por exemplo, vamos pegar o caso da CSN como um todo, tem a CSN Mineração e a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas ela também depende de mineração, diretamente, né? A Uzi Minas também tem uma parcela de mineração, a Gerdau também tem uma parcela de mineração. Todas elas têm. Algumas delas usam esse próprio minério para a autoprodução, ou seja, realmente para um consumo interno. Mas, consequentemente, se a gente está vendo alguma preocupação com o minério, em algum momento a gente pode ter preocupação também com a produção de aço. Então, realmente é pontual.
o investidor precisa entender, pelo menos essa é a nossa opinião, a nossa análise, a Vale continua descontada, continua barato, o resultado foi excepcional, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem essa volatilidade no minério de ferro, é natural também que a Vale também oscile bastante. Mas o que pode acontecer no curto prazo é ter relativamente essa troca, né? Mesmo que seja pontual, seja marginal. Investidores que ficaram muito pessimistas com Petro ali em fevereiro, março, possam estar voltando a posição, pelo menos vendendo uma parte da sua posição para aumentar a sua posição em Petrobras. Tá? Essa é, lógico que é a nossa análise aqui na Sara Invest, essa é a nossa opinião, e isso só o tempo vai dizer se teve realmente essa troca, mas a princípio hoje o mercado mais otimista com Petro do que em relação a minério de ferro e siderúrgicas. Né?